Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 13. Na semana passada eu comecei a falar com vocês, e hoje vou encerrar esse assunto, sobre um pedido dos discípulos a Jesus, quando eles disseram: Senhor, nos ensine a orar. Não é? Então, versículos 5 ao 13 de Lucas capítulo 11. Pronto? Então Jesus disse aos seus discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo, à meia-noite, e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada, e eu e os meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele. E lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, você vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Na semana passada eu comecei a falar com vocês sobre esse assunto e eu disse que não há como duvidar da importância da vida de oração no cristianismo. Mas aí eu discuti com vocês sobre a questão: quando nós oramos, qual deve ser a nossa preocupação? Tempo e quantidade de palavras? Porque às vezes parece que esta é a preocupação de muitos. Parece que se você não ficar ali 2, 3 horas orando, então você não orou. Ou então, se você não falar muito e não se expandir, não se inflamar, então também você não orou. O problema da oração não está nem na questão do tempo e nem na quantidade de palavras, mas na sua eficácia. Quando nós vamos orar, depois de 3, 4 minutos, nós já não temos mais o que dizer. Em sã consciência. Imagine, você tem vários pedidos para fazer a Deus. As pessoas agem assim. Eles dizem: vou orar. Aí diz: Senhor, eu preciso disso, eu só preciso. Terminou os pedidos, eu vou dizer o quê? Então, as pessoas não aprenderam realmente o que é orar. Essa história de ficar pedindo, isso não é orar. Buscar uma igreja, eu vou numa igreja porque quem sabe lá eu vou receber isso. Isso não é verdade. Deus não age assim. Isso é desonestidade. Isso é barganha. Então, toda oração eficaz, ela deve ser fundamentada na palavra de Deus.
Porque nós temos aprendido que oração e a palavra de Deus, ambas andam juntas. Então guarde esta verdade. A oração e a palavra de Deus andam juntos. Vocês podem dizer para mim? A oração e a palavra de Deus andam juntos. Digam de novo. Então, quando você ora, se você não tiver o fundamento da palavra de Deus nas suas orações, o que você estará fazendo? Simplesmente um exercício religioso, de nenhuma eficácia, porque você sequer sabe se está orando de acordo com a palavra de Deus. Então, quando Jesus orava, deveria ser tão impressionante que os discípulos olharam para ele e falaram assim, não é possível. Como é que ele gasta tanto tempo na presença de Deus dessa maneira? Porque nós vimos que Jesus se retirava para orar. Lembra que eu mencionei que algumas pessoas gostavam de orar nas praças públicas para se expor e dizer, olha como eu oro e não sei o quê, tal. Mas Jesus não, ele não dava show. Ele ia para os lugares sozinho e lá ele pedia a Deus, ele conversava com Deus. Mas o que tanto ele fala nesse tempo todo? Então nós vimos com vários textos bíblicos que quando nós estamos na presença de Deus, o lugar não é mais importante, como algumas pessoas pensam, eu vou lá no monte, o chão está queimando. Se você vai com esse propósito, você não vai orar. Não, porque naquela vigília, quando eu vou ali, a coisa pega, eu vou naquela igreja e quando eles oram, você precisa ver o poder. Isso não é orar. O lugar, as manifestações não são mais importantes do que a presença do Pai. Quando Jesus se retirava para orar, o foco dele era buscar o Pai, Deus. De modo que, quando nós tivermos a compreensão deste fato, você não imagina como as nossas vidas sofrerão transformações. Porque Jesus tinha uma vida tão abençoada, tão cheia de Deus? Porque ele foi tão bem sucedido naquilo que ele veio fazer? Porque ele era um homem que sabia orar. E se nós aprendermos esta lição, nós também conseguiremos realizar tantas coisas que sequer imaginamos. Porque Deus poderá contar conosco e realizar seus planos através de nós. Mas veja só, quando os discípulos pediram para Jesus os ensinar a orar, o versículo 1 do capítulo 11 diz, um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu, Senhor, nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Então, a oração tem que ter um contexto. E o que é o seu contexto? O contexto da oração é um exemplo de alguém. O seu filho segue o seu exemplo. Se você é um péssimo pai, uma péssima mãe, o seu filho vai seguir seu exemplo. Se você é um péssimo cidadão, algum amigo vai seguir seu exemplo. Mas os discípulos estão vendo Jesus orar e eles querem seguir seu exemplo. Existe alguma coisa extraordinária na vida de Jesus que nós estamos vendo e nós queremos que ele nos ensine como ele faz. Então, Jesus disse para eles, oração não é questão de técnica, oração é questão de conteúdo. Então Jesus ensina o conteúdo e eu só estou recapitulando um pouquinho. Nos versículos 2 ao 4, Jesus respondeu, quando vocês orarem, digam, Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus mostra para eles o que muitas pessoas dizem que é a oração do Pai Nosso.
Eu não sou contra que se ore o Pai Nosso. Mas é bom que saiba que muitas pessoas que oram o Pai Nosso sequer se preocupam em entender que aquilo é o conteúdo da oração. Não adianta nada uma pessoa chegar e ficar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nossa reino. Quando eu jogava futebol, a gente ia entrar em campo, ali no túnel, todo mundo se abraçava e ficava assim, como se fosse uma marcha. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, já feita a vontade, até como é no céu. Rouba na cadeira, dai oi, perdoai nossas ofensas, que não é perdoado, não deixe que a gente mas livra do mal. Amém! Como se isso trouxesse uma vitória, alguma felicidade, alguma bênção de Deus para nós. Uma tremenda bobagem. Eu não sou contra, então, digo de novo, que se ore por aí o Pai Nosso. Não. Mas sou mais favorável que você entenda que aquilo é um modelo, aquilo é uma estrutura. Jesus está ensinando, na oração deve ter esses pontos. E é isso que ele está dizendo. Então o que nós vimos? Que nós temos grandes dificuldades em orar. Você se lembra de Jesus no Getsêmani? Ele estava orando naquele dia em agonia, suando sangue, e ele volta para os discípulos e eles estão dormindo. E por que eles estavam dormindo? Porque estavam depressivos. Meu irmão, meu amigo, existe essa depressão emocional que a maioria sente. Se o cristianismo não for poderoso para eliminar isso da sua vida, quem será? Quando Jesus chegou perto dos discípulos, ele não disse, como é que vocês se sentem? Tão tristes desse jeito com a minha situação, não é? Ai, que pena, paciência, eu entendo, continuem descansando, eu vou orar sozinho. De jeito nenhum, ele disse, levantem e vão orar. Quando você se depara com Cristo, você pode dizer assim, eu estou tão desanimado. Sabe o que Deus vai dizer para você? Ânimo. Às vezes tem uma pessoa na sua frente que ela está muito triste. E você diz assim, mas eu não tenho condições porque eu estou triste agora de falar com essa pessoa, não tenho condições de falar. Sabe o que Deus diz? Dê alegria para ela. Deus nunca pergunta qual é a nossa condição emocional. Sabe por quê? Porque Ele é tão poderoso para mudar nossa situação, para nos capacitar. Ele transforma a nossa vida. Por exemplo, agora é um caos, mas 5 minutos depois você está em plena glória, debaixo da glória de Deus. Vocês estão comigo, gente? Então, a verdadeira oração, ela mostra para a gente a necessidade humana e a grandeza e o poder de Deus, a pureza dele e o poder do seu reino. Nós vimos então que a oração tem uma finalidade reveladora. Ela mostra essa grandeza de Deus e ela mostra a nossa fragilidade. Para que nós aprendamos a depender dele e não de nós. Nós vimos também que Jesus pontuou sua vida e seu ministério sob oração. Ele orou a noite inteira para escolher seus discípulos, ele orou no dia do batismo, ele orou quando ele se transfigurou. Jesus era um homem de oração. Nós vimos que a qualidade da oração deve ter prioridade sobre o tempo e sobre a quantidade de palavras. Porque tem gente que quando vai orar fica falando, não para mais. E ele diz, eu estou orando. Não, você está falando. Você já nem sabe mais o que você está falando. Isso está mais para o lado de uma hipnose. E às vezes até esbarrando numa esquizofrenia do que propriamente em oração. Oração é uma coisa calma. Como é que você conversa com alguém? Vamos supor, eu vou conversar aqui com o seu Armando. Seu Armando, em nome de Jesus, agora eu estou falando para os negócios que eu quero dizer o seguinte, hein? Agora vai! E eu quero isso aqui, determine isso aqui, é sim, olha, seu Armando, o negócio é assim que você conversa? Pois é isso que vocês fazem com Deus.
E vocês chamam isso de oração. Vamos ser honestos. Muitas pessoas, quando vão orar, sequer abrem a Bíblia. Então, como elas podem sair dali edificadas com a palavra de Deus? Quase nunca. Por isso que nós falamos a semana passada que a oração, ela envolve dois planos, o vertical e o horizontal. Nós sempre que vamos orar, sempre que vamos na presença de Deus, até mesmo aqui, quando nós nos reunimos aqui, nós estamos reunidos aqui em oração, em espírito de oração, sabia? Significa que nós devemos nos posicionar diante de Deus, primeiramente de modo vertical. E Jesus disse lá, reconheçam que o teu nome é santo. Significa que nós temos tanta intimidade com Deus e aprendemos pela palavra de Deus quem Ele é, que nós podemos citar o que Ele representa, não só para o universo, para este planeta, para a humanidade, para a minha vida. Além disso, conhecendo sua grandeza, eu também posso confiar no poder do seu reino. Que mesmo em um mundo caótico, cheio de mentira e engano, de tanto horror, de tanto terror, de tanto ódio, Deus pode vir e estabelecer seu reino ainda de paz em alguns corações. Eu espero que eu não esteja sendo chato. Quando você é capaz de ter contato com Deus, quando você tem comunhão com Deus, aí você vai saber o que deve orar de modo horizontal. E Jesus disse o que nós devemos orar. Quando nós reconhecemos sua grandeza e pedimos que o seu reino venha, venha para quê? Para nos dar sustento diário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O reino de Deus vem para nos ensinar a perdoar e andar com as pessoas que não nos querem bem, em paz, e fazendo o bem para elas. E também o reino de Deus vem para nos capacitar, nos dar capacidade a lutarmos contra os nossos desejos carnais, a fim de que possamos fazer a vontade de Deus e não servirmos de obstáculo a ninguém que está se encontrando com Deus. Porque nós sabemos que tentação não é uma coisa que vem do diabo. Muitas pessoas dizem, o diabo me tentou. Não, o diabo não tenta você, nem Deus. Quem tenta você é você mesmo. São os seus desejos. Eu sempre digo que há um filme que explica isso muito bem. O Advogado do Diabo. Se você já assistiu o filme Advogado do Diabo, você vai perceber que você tem os desejos. O que o diabo faz é dar a você a oportunidade de realizá-los. Um pai não quer se dar bem com o filho, mas quer se dar bem com o outro. E então o diabo entra nessa conversa e faz com que você passe a odiar. Gera um clima de ódio. Mas foi você que começou. E a única maneira de parar não é pedir a Deus, Deus, para com isso. Não, Deus vai dizer, tá bom, eu paro, mas quando você cooperar comigo, então vamos parar. Nós vimos também que a experiência da oração se parece muito à lei gravitacional, onde a massa maior atrai a massa menor. Se um meteoro está passando perto da Terra, a Terra o atrai. Se você está próximo de Deus, como Ele é muito maior que você, Ele o atrai. Deus sempre nos chama para estarmos perto dEle. Mas as pessoas tratam Deus como se fosse uma coisa de religião. E não de intimidade. Como eu dizia ontem, as pessoas querem produzir sem ser fecundados pelo Espírito de Deus.
E produção na obra de Deus, sem a fecundação do Espírito Santo, nada mais é do que resultado qualquer. Produção. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos comunhão com Ele. Você sequer consegue orar se você não receber de Deus uma porta aberta, uma chance para isso. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele abre a oportunidade para você falar com Ele. E em muitos momentos você está guiando, ou você está em casa cozinhando, ou tomando banho, ou vai se deitar, e você sente aquela atração. Deus está querendo trocar algumas palavras com você. Aí você entra naquela loucura. Não faça isso. Aproveite aquele momento, é um momento de carinho, quando você vai cair no colo do Pai. É tudo que Ele está pedindo, que você caia no colo dEle. E então você diga a Ele o que Ele é como Pai, e Ele vai dizer a você o que você é como filho. Então, sempre que nós vamos nos relacionar com Deus, nós nunca devemos começar pelo plano horizontal. Se você vai a uma igreja simplesmente para alcançar coisas, você nunca vai se encontrar com Deus. E infelizmente a maioria das igrejas estão ensinando isso. Venha nessa reunião porque você vai receber uma bênção financeira, você vai receber isso e aquilo, e receber isso e mais aquilo. E você vai lá, dá o seu dinheiro, e você entra numa corrente, numa campanha, aí você compra os produtos da igreja. Imagine, tudo isso para receber uma bênção de Deus. Mentira. Isso é roubo, estelionato, extorsão. Então, veja só. Se você vem aqui achando que a sua vida vai melhorar, você vai arrumar um emprego melhor, não sei, você está enganado. Você veio aqui para aprender como ser cristão. A razão de Deus ter trazido você hoje aqui é para confrontar sua vida. Dizer, olha, o modo que você está pensando está correto. O modo que você está pensando está errado. Você está certo neste assunto e você está errado neste. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, não tem como não dizer isso. Mas a razão de estarmos aqui é estarmos debaixo do poder de Deus, para que Ele fale conosco e nós possamos ouvi-lo com atenção e respeito. Sempre que nós vamos estar diante de Deus, você deve estar no plano horizontal. Então o rapaz vê uma menina e diz assim, Deus é aquela lá, em nome de Jesus eu quero aquela menina. Você quer, mas se eu der essa menina a você, você vai acabar com ela. Porque você não presta. Ou então, eu não posso dar essa moça a você porque ela não vale nada. E ela vai acabar com a sua vida espiritual. As hipóteses são muitas. Então você está diante de uma situação. E você quer a solução. Mas não é por aí que você deve começar. Você deve dizer, Pai, eu estou ansioso. Mas eu dou graças a Deus, porque o Senhor é um Deus que ouve. Eu não sei como agir no meio dessa situação. Eu não sei como lidar com isso. Eu só peço que o Senhor me ensine como eu posso controlar meu temperamento. Como eu posso controlar minhas ideias. Como eu posso controlar meus movimentos. Que eu seja dirigido por Ti. Isso, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, não a minha. Então a oração do Pai Nosso não é simplesmente orar o Pai Nosso, mas é entender o que estás falando. Que você está dizendo para Deus fazer a vontade dEle. Isso tanto é verdade que Jesus ensinou o seguinte em Mateus 6. Parece que vocês estão com sono, né?
Portanto, disse Jesus, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Veja, esse é o plano horizontal. Por que as pessoas buscam Deus? Por causa de preocupação. Até aí está errado? Não. Se você está preocupado, a Bíblia ensina que nós devemos lançar sobre Ele as nossas preocupações. Mas o problema é o modo como nós tentamos lançar. Na verdade, nós não lançamos nossa preocupação diante dele. Nós queremos soluções. Onde é que nós vamos arranjar? Eles não estão perguntando ao Senhor, como eu devo agir para ter o necessário? Aí Jesus vai mais fundo, quando ele diz, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Então ele diz, se você é um filho de Deus e só fica pedindo coisas para Deus, você está agindo como se fosse um pagão. Mas volte, e agora? Jesus está dizendo, o Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. O rapaz quer namorar, a menina quer namorar, mas o desejo é tão forte que se enrosca com qualquer um. Aí você sabe o que acontece. Criam-se hábitos nocivos. Volto a falar do que eu disse no início. Exemplos. Porque quando começa o relacionamento, começa o quê? Conversa. Ele começa a falar com amigos, colegas, sobre o seu relacionamento, e alguém diz, você tem que fazer assim, 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 assim. Se não fizer isso, 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 isso. Então, uma gama de novas atitudes surge. É que nem aquela mulher que vai ao cabeleireiro e começa a reclamar do marido. Então, as outras que estão do lado começam a dizer, não, comigo não, em casa é assim, ó. Aí ela falou, e deu certo? Deu. Aí ela chega em casa e diz, agora vai ser assim, ó. Ela volta no salão e diz, e aí, deu certo? Não. Piorou. Ou então, ele se mandou. Então, não é assim que funciona. Para um filho de Deus. Eu não estou falando para pessoas que não querem saber de Deus. Eu estou falando para pessoas que querem conhecer Deus. Eu estou expressando a vocês a mente de Deus. Então, Jesus disse como é que nós devemos agir. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus. E aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Então eu pergunto a você, o que é colocar o reino de Deus na vida? O quê? Se vocês ficarem olhando para os meus olhos verdes, vocês não vão saber nada. O que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Se fosse para falar, quanto é que eu estou te devendo, você já ia falar no ato. Mas eu estou pedindo para você raciocinar algo simples. O que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? É fazer o que Ele quer. Obediência. Se uma pessoa, então, não quer obedecer a Deus, ele nunca receberá de Deus seus benefícios. E então Jesus vai um pouco mais longe. Ele diz, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Ele está dizendo, não acumule preocupação sobre preocupação. Senão você vai enlouquecer.
Amanhã você vai ter mais problemas. Então Jesus disse, para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amanhã você vai se levantar, vai tomar um café, vai escutar as notícias e de repente você vai pôr o pé para fora de casa e vai começar a ter problema. E você precisa muito da ajuda de Deus. Quando Jesus fala aqui, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. No original, isso não está no verbo imperativo. A ideia é, estejam sempre colocando em primeiro lugar em suas vidas o reino de Deus, isto é, aquilo que Ele quer. Não espere a situação ficar ruim, ficar péssima, para tentar buscar o reino de Deus. Vocês devem estar sempre buscando. Porque quando nós nos familiarizamos com a palavra de Deus e com a presença dEle, você vai perceber quando Ele fala com você. Algumas pessoas dizem assim, como que Deus fala? Eu acho que eles estão me perguntando como deve ser a voz de Deus. Em Hollywood é mais ou menos assim. Meu filho. Ou não é? Mais ou menos assim, não é? Walter. Então, cadê o Paulo? Quando Jesus chama o Paulo, ele fala, Imagina, Deus, não sei se é assim, Ele inclina o coração. Você percebe que há uma inclinação lá dentro. Você percebe que essa inclinação não é só uma força, ela vem com uma voz. Você sente isso, você percebe isso. Isso se torna claro, real. Mas para isso você tem que estar familiarizado com a palavra de Deus. Quanto mais você aprende, quanto mais você se reúne com grupos, quanto mais você se interessa em aprender, mais você vai conhecer o timbre e a vontade de Deus. Ninguém pode te explicar como Deus vai falar. Eu não posso dizer isso. Eu estou explicando para vocês como Ele age. E estou ao máximo tentando e evitando de dar minhas opiniões pessoais. Eu sei de algo que Deus exige de nós. Perseverança na oração. Se Ele diz, estejam sempre colocando o reino de Deus, como é que você coloca o reino de Deus? Só por meio de comunhão com Ele. E essa comunhão, como é que se consegue? Orando. Se você não orar, então, se você tem o hábito de toda hora estar ligando para alguém, estou numa situação, ora por mim. Não é errado, mas você precisa parar um pouco com isso. Você não pode fazer das pessoas muletas. Você não pode transformar pessoas em instrumentos para a sua solução. Tem alguns que ligam, não só apenas dizem assim, você pode orar por mim, mas já dizem assim, você está vendo alguma coisa? Parece que se a pessoa não estiver vendo alguma coisa, então não resolveu nada. Isso é misticismo. Se existe algo que eu tenho que ver, é Deus agindo na minha vida. Se Deus está agindo na minha vida, não importa o que acontece. Afinal, nós já lemos e aprendemos, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido. No entanto, você liga para fulano, fulano, quantos caíram à minha direita? E à minha esquerda? Quanta gente! E eu vou ser atingido. Você vê, quando você tira o foco de Deus e olha para as coisas ao redor, você enfraquece. Tudo que Jesus está ensinando aqui
é para que nós sejamos mais fortes nele. Então, Jesus espera que nós sejamos perseverantes e ousados na oração. Nós lemos aqui, no capítulo 11, versículos 5 ao 8, e depois os versos 11 e 12, duas histórias. A primeira é de um vizinho rabugento. Como que era a história? Tem gente que lê a Bíblia e não guarda o que leu. A história é a seguinte. O camarada estava em casa e de repente aparece um amigo dele. Se vocês não sabem, naquela região era costume viajar à noite, porque durante o dia era muito calor. E as pessoas viajavam. E existia na lei, uma lei que o judeu verdadeiro tinha que ser hospitaleiro. Então esse amigo chegava na casa e batia, escuta, estamos viajando, pode ter um abrigo aí? Claro que sim. Rapaz, a gente está com uma fome. Ih, rapaz. Aí ele fala para a mulher dele, olha, vai cuidando da turma aí que eu vou dar uma escapada no nosso vizinho, vou ver se ele tem uns pãozinhos sobrando lá. E pão judaico não é essa coisinha assim, é grande. Aí ele pega, ele vai lá no vizinho e começa a bater na porta. Ei, vizinho, abre aí. E o cara, que é? Que é? Aí então, ele diz assim, não rapaz, chegou agora em casa aí um camarada viajando, eu preciso dar comida para ele, não tem um pão, você não tem 3 pães aí. Quer dizer, é um pão para mim, um pão para o viajante e um na retaguarda. Se o camarada tiver com muita fome, né? Aí ele diz assim, mas você não vê que eu estou dormindo? E aquelas casas na Palestina, Israel antigamente, tinham umas trancas que eram muito difíceis de abrir, fazia muito barulho. E pelo que Jesus está mostrando, era fato que a família era pobre. E a família pobre, eles durante a noite, eles espalhavam uma coisa no meio do cômodo, que era uma cama grande, e todo mundo dormia juntos. A mulher, o marido e as crianças dormiam tudo junto. Tudo aí. Era costume. Imagina ele começando a levantar e pisando no quinzinho, pega no salim, e aí vai por cima desse, daquele. Imagine só o que vai acontecer. Não, rapaz, não dá, não, estou dormindo, não tem nada. Não. Mas fulano, por favor, e continua insistindo. Aí, ele pega, não aguenta mais a insistência, a importunação daquele homem. A arrogância, a ousadia dele, a insistência dele. Ele pega, abre a porta, tá o pão, e vai. E ele pega o pão e leva lá para a pessoa que chegou à casa dele de viagem. Outra história que nós lemos, que está lá no versículo 11 e 12, é de um pai. O que o filho pediu para o pai? Ovo? Primeiro ele pediu um peixe. Não é? Veja lá, por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho que pede um peixe? E quando o seu filho pede um ovo, você vai dar a ele um escorpião? Claro que não. Então Jesus, ele conta 2 historinhas da vida real sobre a natureza humana. Veja como que é a natureza humana. Para aquilo que você pensa que é do seu interesse, você persevera. Você insiste porque você quer provar alguma coisa. E você, pai, mãe, para ajudar o seu filho, você dá o melhor. E para os outros, você dá o pior. É assim é o ser humano. Eu me lembro uma vez que um tio meu pegou o dinheiro mais rasgado e falou, toma meu filho, isso aqui é para você dar na igreja, a hora que passar a sacolinha, põe lá na sacolinha esse dinheiro aqui.
Mas o filho está assim, mas está rasgado. O padre não vai ver, vai não. Dá o pior, mas não é assim. Nossa, essas roupas estão cheias de traço. Leva lá para os pobres. Os pobres. Dá lá para aqueles desgraçados. Né? Dá para aqueles piolentos. Né? Uma coisa que você devia jogar fora na lata do lixo ou queimar, dá lá para aqueles coitados. Faz eles vestir essa coisa doente, porque é para morrer logo. Imagine, assim é a raça humana. O vizinho poderia ajudar o outro, porque eram amigos. Mas ele era rabugento, o seu interesse era dormir. Imagine, essa hora eu vou ajudar alguém. Por que eu deveria estar me envolvendo na vida de alguém? Jamais. Tá bom. O outro é o pai. Meu filho pediu um peixe. Tá uma cobra. Isso você faz com a tua sogra. Não, faz não. Faz não. Não. Não porque você é sogra. Então veja só. Não dá não. A sogra é a nossa segunda mãe. Então veja só. Então veja bem. Aí, ele pede um ovo e você dá um escorpião. Lógico que não. Mas para os outros você não faz a mesma coisa. E eu pergunto a você, isto é acepção? E agora? O que você pensa? É ou não é? É. É acepção. Mas nós somos assim, imagine. Se Deus mandar todo mundo para o inferno, imagine quem ele não tem que mandar, não escapar um aqui. Vamos ver uma coisa. Você que é marido. Você já imaginou como você gosta de conversar com seus amigos? E quando acaba a conversa, você puxa a outra. Mas quando a tua mulher vai conversar com você, quanto mais cedo ela parar, melhor. Olha o zum, zum, zum. É que mulher fala muito. Porque ela tem muito para dizer. E se você não ouvir... Mas Edna, o homem que não ouve o primeiro disparo da mulher, terá que ouvir mais 4 disparos. Porque a história que ela vai contar é a seguinte, é a mesma, mas com mais detalhes. É uma penalização ao fato de você não tê-la ouvido. A mulher nasceu para falar. É verdade. Existem exceções. Tem homens que falam muito. Mas a maioria dos homens são mais contidos. São mais lógicos, mais frios. Mas há exceções. As mulheres são mais emocionais. Elas percebem mais. O homem não percebe muito, não.
Ele é meio lógico. Não, isso aqui dá certo. Não. A mulher fala, não sei, estou sentindo uma coisa. Ih, lá vem você, lá vem você. Aí o cara vai e quebra a cara. Aí ele volta, tá vendo? Tudo que eu faço, você joga praga. É a desculpa dele. Enfim. O que Jesus está dizendo aqui, não é que Deus se parece com o vizinho rabugento. Deus é rabugento? Não. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus não dorme. E Ele está sempre pronto para ouvir nossas orações e os nossos pedidos. Deus, imagine um filho chega para Deus e pede um ovo. Deus vai nos dar um escorpião? Claro que não. Se você chega a Deus para pedir um ovo, entre aspas, esse ovo pode representar uma série de coisas, é porque você recebeu de Deus uma atração para falar o que deve falar. E a resposta já está determinada antes de você mesmo proferir qualquer palavra a Ele. Antes mesmo de você dizer alguma coisa para Deus, suas palavras não chegaram aos seus lábios e Deus já sabe o que você vai dizer. Ele é onisciente. Se Deus é onisciente, Ele sabe como vai ser a minha vida amanhã. Por isso que Jesus disse, adianta você se preocupar demais com o dia de amanhã? Então Jesus o tempo todo está tentando nos ensinar a confiarmos nele. Porque nós não vamos acrescentar nada às nossas vidas vivendo sob o desespero. Estou falando muito já, né? Espero que esteja valendo a pena. Deus não é rabugento e Ele dá sempre o melhor para todos nós. Veja o que Tiago diz. Em Tiago 1:17, versículo 1:17. Capítulo 1, verso 17. Tudo de bom. O que é bom? É aquilo que é útil, que tem real proveito, que não leva você ao egoísmo, ao supérfluo, que não leva você a uma ambição maluca, à vaidade, vamos dizer assim. Tudo de bom, tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que realmente tem proveito, que recebemos, e tudo que é perfeito, o que é perfeito? Vocês conseguem ler, não? Mais ou menos, né? Quando tiver os telões, vocês vão ler. Que se não ler também, eu meto fogo ali, viu? Então, veja só. Perfeito, que não carece de nada, não é danada, de nada. De nada, para ser completo. Vocês querem fazer o favor de ler direito? Então, perfeito é aquilo que não carece de nada para ser completo. Então, o que Deus nos dá é perfeito. Você diz assim, meu Deus, nessa situação. Ontem a Paula não deu um testemunho aqui, de que ela tem alergia a sódio, assim como a Denise tem. Sódio. É quase o mesmo gosto, né? Então, veja só, tem alergia ao iodo. Aí, o iodo está em sua concentração em frutos do mar. Mas ela precisava fazer um exame, e é aquele contraste, e aquilo tem iodo. Mas o enfermeiro diz, não tem problema. A medicina avançou.
Não tem problema nenhum. É. A hora que a Paula tomou a injeção, os olhos começaram já a formigar. Já começou a chamar Jesus de Genésio. E aí, imagine, e se fecha aqui? Aí não consegue respirar. Vem o choque anafilático. Mas Deus permitiu esta situação. Você descobriu de onde veio a dor que você estava sentindo? Ainda não. Sumiu, não tinha nada. A dor que você tinha chama selinusite. Isso daí, Paulo, é uma doença que vem lá do tempo de Noé. Então, é um vírus do tempo de Noé, selinusite. Então, veja só. Só sai bobagem, né? Então, se é véspera de viagem, é assim mesmo, bobeira. Aí, por que Deus permitiu essa dor dela quase rolar no chão? Se não tinha nada. Deus queria mostrar o poder dele. Mas por que Deus faz assim? Porque a nossa mente é muito pequena. Às vezes nós precisamos de um choque para perceber quão grande é Deus. Agora, nós não podemos esquecer dessa experiência. Porque amanhã, se Deus permitiu isso na sua vida, Paula, é porque você vai experimentar algo pior. E vai animar outra assim lá para o meio dos infernos, né? Então, veja bem, você vai experimentar uma situação mais dura. Ou menos dura, não sei. Mas você se lembrará, com certeza, e espero que sim. Com certeza, e espero que sim. Do que aconteceu com você ontem. Quantos de vocês já não viram a mão de Deus agindo na sua vida de alguma forma? Quantos poderiam me dizer, eu tive uma experiência com Deus que marcou a minha vida? Você tem isso? Você pode dar graças a Deus por isso? Agora, você pode levantar as mãos aos céus e agradecer a Deus? Mas para que você tivesse essa experiência, você teve que sofrer. Imagine se você estivesse sofrendo lá, naquele período, e alguém chegasse para você e dissesse assim, não, vamos naquela igreja que Deus vai libertar você. Você iria alimentar sua mente com uma ideia que não era de Deus. E você não iria experimentar o que experimentou acerca do poder de Deus. Então, tudo que Deus nos dá é completo. Porque vem do céu, vem de Deus, diz Tiago, o Criador das luzes do céu. E Tiago então diz, ele não muda, nem varia de posição. O que causaria escuridão? Essa expressão toda significa que Deus não é inconstante. Ou seja, ele é estável. Por isso que nós sempre citamos aquele versículo. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Então Jesus espera que nós sejamos perseverantes e ousados na oração. Por quê? Se a oração tem que ter um exemplo, eu tenho que aprender com alguém. Se a oração tem o seu conteúdo, então eu tenho que usar o exemplo e o conteúdo e entrar nessa experiência com convicções. E a convicção é que tudo que Deus me dá é útil e de bom proveito. Que tudo que Ele me dá não carece de nada para ser completo. Porque Deus me dá o melhor porque Ele é constante, Ele é estável.
Em segundo lugar, Jesus espera que sejamos constantes na vida de oração. Assim como Ele é constante, nós devemos ser constantes com Ele. Já cansaram, gente? Só mais um pouquinho. Versículos 9 e 10. Jesus disse então: por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para aquele quem bate. Se você está com uma caneta, grife os verbos. Peçam. Procurem. E lá no fim do verso 10, batam. São 3 versos, 3 verbos. Jesus não está dizendo aí que Deus dará tudo que o nosso egoísmo deseja. Antigamente tinha um homem que ia na televisão, ele chamava Jacinto. E aí dizia para ele: o que você quer? Eu quero uma mulher. Alguém lembra disso? Eu estou louco para ganhar uma mulher. Ele fala, toda vez ele ia na televisão e pedia uma mulher. Imagine. E aquela época a televisão era diferente de hoje, a gente ria por coisas menores, né? Então, a gente morria de rir, e lá vem o Jacinto. Todo mundo sabia o que ele ia falar. E a gente esperava a fala dele para sentar e morrer de rir. Deus não é esse tipo de pessoa que você chega para ele e diz: eu quero isso, 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 eu preciso disso. Quem disse que você precisa disso e disso? Quando eu vou a Deus, primeiro eu tenho que ter convicção do seu sustento diário. Eu tenho certeza que Deus sustentará a minha vida diariamente, a fim de que eu tenha força para fazer a sua vontade. Em segundo lugar, eu tenho que ter a convicção de que serei capacitado a conviver com pessoas que me querem mal e ao mesmo tempo abençoá-las. Em terceiro lugar, eu tenho que ter convicção de que receberei sempre a ajuda divina para combater meus desejos carnais, para que a tentação não seja maior do que a minha força. Por isso Jesus diz: peçam, procurem, batam. Mas de novo, esses verbos nos originais não estão no imperativo afirmativo. Eles estão num tempo verbal em que ficaria assim: estejam sempre pedindo. Estejam sempre procurando. Estejam sempre batendo. E é por isso que Jesus faz a promessa. Porque todos aqueles que significa o quê? Sempre pedindo, recebem. Aqueles que procuram, isto é, o que acontece? Acham. E a porta será aberta para quem bate, ou seja, sempre batendo. Então, queridos, nós precisamos pensar em uma coisa aí. Se nós estamos pedindo, procurando e batendo para entrar, nós precisamos olhar o que Jesus ensinou. Muita gente pega esse versículo e diz para você: você não tem porque não pede. Já ouviram isso? Mas o que Jesus ensinou? Qual é o conteúdo da oração? Vertical e horizontal. Você se lembra? Qual é?
Primeiro, para o Pai. Quando nós vamos em direção ao Pai, são duas coisas: engrandecê-lo e pedir o quê? Que o reino venha. Não é isso? E no plano horizontal, qual é? O sustento, uma vida de perdão e força para vencer as tentações, vencer o poder da carne. É sobre isso que Jesus está falando. Quando ele diz, peçam o quê? Peçam que vocês querem conhecer mais o Pai. E que vocês querem o reino de Deus. Procurem mais o Pai. Procurem mais o reino de Deus. Porque se vocês fizerem isso, pela ação de estar sempre incomodando Deus por esta razão, com certeza Ele vai dar isso a vocês. E vocês não poderão, não imaginam, melhor dizendo, a transformação e as bênçãos que isto trará às suas vidas. Jesus não disse, busquem primeiro o seu reino e a sua justiça. Isto é, o modo como Deus quer que vocês vivam, e todas as coisas serão acrescentadas. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não se contradiz. Quando você vai orar, tenha o desejo pelo reino de Deus. Exemplo, quando Jesus orou no monte do Getsemane, como ele orou? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele orou 3 vezes assim. Paulo pediu que Deus tirasse dele o espinho na carne. E Jesus disse a ele, a minha graça te basta. E então Paulo disse, eu aprendi o quê? Que quando sou fraco é que sou forte. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É isso que ele aprendeu. Mas nós temos sido ensinados ultimamente, por esses bandos que estão por aí, que você tem que determinar, que você tem que encarar a Deus e dizer, não, é assim mesmo, que a sua vida tem que ser melhor, que você tem que ganhar mais. Se você começar a ganhar mais hoje, você vai deteriorar o seu caráter. Quem sabe? Talvez Deus não esteja permitindo que você se torne uma pessoa rica. E às vezes Deus faz com que o rico se torne pobre. Deus fará tudo para tentar salvar você. Por isso, vamos terminar. Jesus espera que aceitemos com alegria o melhor presente do Pai, que é o seu próprio Espírito. No versículo 13 diz, vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que é que você pode dar ao seu filho? Escola. Não é o melhor que você pode dar? Carinho. Não é o melhor que você pode dar? Sim ou não? Educação familiar não é o melhor que você pode dar? Às vezes vesti-lo não é o melhor que você pode dar? Um carro não é o melhor?
Uma moto não é o melhor? Uma viagem não é o melhor que você pode dar? Livros não é o melhor que você pode dar? Um quarto bem organizado para ele descansar e estudar não é o melhor que você pode dar? Se você não pode dar essas coisas, você vai dar o melhor. Só que há uma coisa que você não pode dar: o Espírito Santo. E a vida sem o Espírito Santo é um desastre. Só Deus pode dar. Por isso eu gostaria que vocês, neste instante, abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Eu vou terminar com uma série de leituras do livro de Romanos. Diz assim, acharam aí, gente? Vocês têm que ser rápido nisso, viu? Onde já se viu um negócio? 10 anos de igreja não sabe abrir a Bíblia. Precisa tomar um coro, hein? Então, em Romanos 8, versículos 26 e 27, diz assim: assim também o Espírito de Deus vem fazer o quê? Vem nos ajudar. No quê? Na nossa fraqueza. Por que ele faz isso? Pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Você, pai, pode dar muitas coisas aos seus filhos, mas você não consegue dar a eles o quê? A vontade de Deus. Você não consegue dar a eles isso. E tudo que uma pessoa faz sem a vontade de Deus, terminará em fracasso. Eu já fui em casas em que pais gostavam mais de um filho e odiavam o outro. O resultado é que o pai perdeu a graça de Deus. Até se arrepender. Eu já vi famílias totalmente destroçadas, mesmo estando dentro de igrejas. Foi se omitindo, vai deixando. Uma hora muda, uma hora acerta. Não acerta. Se você não colocar o trem no trilho, ele não roda. Então não se engane. Você pode dar tudo para o seu filho. Ou para uma pessoa que você gosta, você pode oferecer o melhor para ele. Mas a vontade de Deus e o Espírito Santo, você não consegue fazer isso. Porque você nem sabe o que dizer acerca disso à pessoa. Você tem que buscar. Se o Espírito de Deus ora pelo povo de Deus, você tem que aprender a orar pelo povo de Deus, de acordo com o que você leu aí. Porque Deus nos deu o Espírito Santo. Porque nós não sabemos como orar. Apesar de Jesus ter nos ensinado como deve ser o conteúdo, nós ainda nos perdemos. Sem o Espírito Santo, nós não sabemos como orar. Vamos ler aí os versículos 12 ao 16, no mesmo capítulo 8 de Romanos. Diz: portanto,
Meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Qual é a nossa obrigação? Isto é, eu não devo viver como se fosse dono do meu próprio nariz. Eu devo viver para a glória de Deus. Aí ele diz, por quê? Se viverem, olha a condição, se viverem de acordo com a natureza humana, o que acontecerá? Vocês morrerão espiritualmente. Uma pessoa morta espiritualmente tem religião, mas não tem Deus. Aí ele vem com uma conjunção adversativa aí. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês mudarem as suas ações pecaminosas, lembra que Jesus disse, vocês são maus. Tudo que Deus quer é que você reconheça que você não é bonzinho. Ninguém aqui dentro é bonzinho. Você é mau. Mas você tenta se enganar dizendo, eu não faço nada de errado, mas também não faz nada de bom. Para o reino de Deus não faz. Então, você é mau. Você é mau. Jesus disse, imagine, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Vocês têm um parâmetro de bondade, qual é? Mesmo uma pessoa que nunca frequentou a igreja, de onde vem o contexto da bondade? O contexto da moral? Como é que uma pessoa sabe que matar é errado, que roubar é errado? Ele não precisa estar numa igreja para entender isso. Isso é algo que está dentro dele. Chama-se uma lei moral, a lei da consciência. Todo mundo sabe disto. Mas se pelo Espírito vocês matarem as suas ações pecaminosas, o que vai acontecer? Vocês viverão espiritualmente, vocês terão comunhão com Deus. Agora, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. O que nós precisamos neste mundo é de um espírito de coragem. Oi? Desculpe, o versículo 14 eu pulei, né? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Ele nos diz, vocês são filhos de Deus, você percebe isso. Muitos têm uma religião, mas não têm Deus, porque não são guiados pelo Espírito de Deus. E a maior prova disso é a sua insegurança. As pessoas vivem apavoradas, amedrontadas o tempo todo, com relação a amanhã. Então, Paulo continua, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O que um pai dá para o seu filho, senão o melhor? Vocês não entenderam? Se Jesus na história diz um pai sendo mau dá ao seu filho o melhor, imagine alguém que é guiado pelo Espírito de Deus, que tem afiliação com Deus, o que Deus não dará a essa pessoa? E o verso 16, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então nós podemos ter ousadia para entrarmos na sua presença.
Leia Romanos capítulo 12, verso 12. Nós precisamos então do Espírito de Deus para andarmos nos princípios do Senhor. E a minha esperança é que nós não tenhamos o mesmo espírito dos pagãos, que vivem o tempo todo só pedindo coisa para Deus, só soluções. Por que eles pedem soluções? Porque têm medo. Por que você entra numa corrente de oração? Por que você é capaz de dar 1.000, 5.000 reais para um pastor sem vergonha? Ou padre, rabino, seja lá o que for. Por que você tem coragem de fazer isso? Você pensa que pode comprar a Deus? Não pode. Uma pessoa que vive fazendo campanhas e correntes é porque vive inseguro. Porque não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, então não é filho de Deus. E por isso vive debaixo da escravidão do medo. Não é à toa que você vê muita gente acendendo vela nas encruzilhadas. O que é isso? Medo. Quando você vai para Cristo, isto liberta você. A minha mãe, que já está falecida, recebia não sei quantos espíritos. No dia que eu aceitei Jesus, depois de 3, 4 dias, eu entrei em casa, ela veio com uma faca e pôs no meu pescoço. E disse: seu desgraçado, você descobriu a verdade e agora você vai viver nesse mesmo terreno que eu? Não vai, eu vou te matar. E eu disse: você não tem autoridade sobre a vida de ninguém, nem sobre a minha vida. Em nome de Jesus, sai desse corpo. Ela rolou, ela deu um pulo de 3, 4 metros para trás. Aquela faca voou. Eu fiquei até as 2h30, 3 horas da manhã, expulsando vários demônios que estavam dentro do corpo dela. E eu me lembro quantas pessoas entravam numa fila, para que ela pudesse dar passe e abençoar pessoas. Veja quem estava abençoando quem. Alguém que pôs a faca no pescoço do seu próprio filho. Muitas das coisas que você procura é mentira. Muito do que você já procurou e fez, você se escravizou na mentira, mas graças a Deus que Deus abriu os seus olhos e os nossos olhos, e hoje nós estamos livres, porque Jesus nos libertou. Quando eu vejo os pagãos em seu desespero, buscando suas divindades, eu os vejo sozinhos. E quando buscam aqueles que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca e não falam, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, e aqueles que buscam a esses divindades se tornam como eles, mortos. Salmo 115. Eu tenho pena. Deus está dizendo para vocês, se vocês aprenderem a orar, se vocês entenderem quem eu sou, se vocês puderem perceber o poder do meu reino sobre a vida de vocês, vocês nunca mais serão as mesmas pessoas. Não é à toa que está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:12,
que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Significa o quê? Você não está livre de sofrimentos. E você deve aguentá-los com paciência. Não caia no conto do vigário ou do pastor salafrário. Que ele vai dizer, não, por uma quantia supra, para ele saborosa. Nunca vi as igrejas fazendo tanta propaganda de conta bancária, parece propaganda de banco, nos seus programas, é tanta conta. Que é o seguinte, é porque tem muita gente que não trabalha com banco, mas está com outro, então o pastor abre conta em tudo quanto é lugar, porque dali ele cata. Você vai numa igreja e diz, não, dinheiro eu não tenho, mas temos cartão, tem a maquininha, pode passar. Cielo. Aceita tudo, American Express, City Car, Diners, Mastercard, Visa. O que você tiver aí, passa. Aguentem firme com paciência. Mas vocês não vão aguentar o sofrimento se vocês não orarem com perseverança. É por meio do Espírito Santo que vivemos nessa esperança. É por meio do Espírito Santo que desfrutamos do amor de Deus. Que vivemos para a glória de Jesus Cristo e aguardamos a sua vinda para vivermos com Ele eternamente ao seu lado. Deus não nos deu o Espírito Santo a troco de nada. E para terminar, leia Romanos capítulo 5, versículos 2 ao 5. Veja o que diz. Acharam? Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Então Cristo nos deu a vida na graça de Deus, por meio do quê? Da nossa fé. Então, por meio da nossa fé, Cristo nos deu o quê? A vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes no quê? Nessa graça. E nos alegramos no quê? Na esperança de participar do quê? Da glória de Deus. Se você vive debaixo da graça de Deus, você vai participar da glória de Deus. Aí ele diz, e também nos alegramos no quê? É difícil para nós. Eu não quero me alegrar em sofrimentos, mas nós temos que nos alegrar. O que é alegrar-se nos sofrimentos? É saber que nós temos um Deus muito grande, e que nós somos fragilizados. E que a oração revela isso. E que quando nós temos o reino de Deus, a nossa fraqueza se transforma em força. Porque então sabemos como agir. Pois sabemos o quê? Que o sofrimento, vocês não estão lendo na Bíblia? Pois sabemos o quê? Que os sofrimentos produzem o quê? A paciência.
Sabe por que essa turma quer entrar em corrente, pagar pastor e comprar fralda do pastor, a camiseta do pastor, a toalha, a cueca, a meia, o suor dele? Porque não querem ter paciência. Mas agora, olha o que Deus diz. A paciência traz o quê? A aprovação de Deus. Você não quer esperar. Você quer chegar numa igreja, já vi cristão chegando aqui. Aqui não tenho poder, não alcancei o que eu queria, vou na outra, vou testar. Esse cara não deixou de ser macumbeiro. Esse bicho, porque isso aí não é gente. Isso é pior que tatu. Ou então tamanduá. Não pode ver um buraco lá no chão que enfia a língua. Pegar formiga. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria o quê? A esperança. Essa esperança não nos deixa o quê? Decepcionados. Se você tiver paciência e permitir que Deus gere em você paciência, você vai suportar o seu sofrimento agora, momentâneo, confiando em Deus. Se Deus quiser livrar você, Ele livra, Ele não tem poder. Mas se não livrar, o que você tem que fazer? Suportar. Mas aí vem aquele irmão, aquela irmã, fazendo com aquela barrigão, né, assim. Você não tem fé. Você está assim porque você não tem fé. Ó, manda ela comer mais umas 15 jacas com caroço. Não dá bola não. Para de ficar dando ouvido para gente que não quer saber de compromisso com Deus, cara. Você tem que conhecer a sua vida e o seu coração. E então, não nos deixa decepcionados, pois o quê? Pois Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio de quem? Do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, quando você for orar, lembre-se, ou se reunir, lembre-se, primeiro vertical, e depois horizontal. Lembre das historinhas. Eu tenho que ser perseverante. E Deus nunca vai me deixar de dar o melhor. E o melhor que eu preciso é o Espírito Santo. Para saber como eu devo agir em determinadas situações. Que Deus nos abençoe. Amém. No céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro semelhante a ti.